Bem, pessoal, vamos dar início à correção da atividade referente à 29ª semana do site da Prefeitura, cuja temática é a população brasileira. Vamos à primeira questão. Os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplos destas alterações, com exceção da... Então, nós vamos assinalar a alternativa incorreta, ok? É a letra C, né? É crescimento da população e ameaça de explosão demográfica. É incorreto afirmar que a população brasileira está tendo um crescimento vegetativo acentuado. Pelo contrário, pois com a queda na taxa de natalidade, de fecundidade e queda da mortalidade, o crescimento vegetativo se mantém estável e relativamente baixo, né? O Brasil passou por uma desaceleração demográfica, como aponta o gráfico na fase 3, e atualmente na fase 4, o Brasil passa por uma estabilização da população. Bem, vamos explanar esse conceito, né? O que é crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Então, é uma subtração entre a taxa de bebês nascidos e a taxa de pessoas que falecem, também chamado como crescimento natural. Bem, então a letra C está incorreta, né? As outras alternativas estão todas corretas, né? A letra A, por exemplo, né? É correto afirmar que teve uma queda da taxa de natalidade, de fecundidade e de mortalidade. Antes da década de 60, as famílias tinham mais filhos, ou seja, nasciam mais bebês. As mulheres tinham, em média, de 5 a 6 filhos. Eis um retrato da família, né, do perfil da família da época. E segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de natalidade no Brasil ela apresenta um decréscimo ao longo dos anos, né? Ela vem caindo. No ano de 2000, a taxa de natalidade era de 20,86 a cada 1.000 habitantes, né? Por 1.000 habitantes. Em 2005, a taxa caiu para 18 a cada 1.000 habitantes, chegando a 14,16 por 1.000 habitantes em 2015. Esse é o perfil da família atual. E muitas mulheres optam por não ter filhos. Com a emancipação feminina, as mulheres se inseriram, né, no mercado de trabalho, passaram a estudar, né, aumentando o grau de escolaridade, passaram a ter carreira, profissão, e ocupar então o mercado de trabalho, e muitas optam por não ter filhos ou ter menos filhos. E com a queda da taxa de fecundidade, né, existem métodos contraceptivos, com a invenção do anticoncepcional, também algumas mulheres evitam ter filhos por opção. E também houve uma queda da mortalidade, em virtude de uma melhor infraestrutura, do avanço da medicina, de se construir mais hospitais, mais postos de saúde, a disponibilização de remédios, né, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, as pessoas passaram a viver mais, a ter uma expectativa de vida maior, né, a ter uma longevidade. E isso está envelhecendo a população brasileira. A projeção é de que daqui a algumas décadas, né, o país passe por um processo de envelhecimento populacional. Isso é bem perceptível quando fazemos uma análise comparativa, né, das pirâmides etárias ao longo dos anos no Brasil. Na década de 60, a população total absoluta brasileira era aproximadamente 70 milhões de habitantes, e as pessoas viviam, em média, até os 50, 60 anos. Era difícil atingir a idade aproximada de 70 anos.
A pirâmide etária na década de 60, ela tinha uma estrutura piramidal, com a base mais alargada, né? Ou seja, nasciam muitos bebês, e com um cume mais afunilado, ou seja, a expectativa de vida era baixa. Já nos anos 2000, a população absoluta brasileira passou a aproximadamente 170 milhões de habitantes no total. As mulheres passaram a ter menos filhos, o número de jovens e adultos aumentou e as pessoas passaram a atingir uma longevidade e os idosos conseguiram atingir aí a idade média de 70 anos. Então, teve um aumento da expectativa de vida. Já em 2010, a população total brasileira chegou a 190 milhões aproximadamente. As mulheres passaram a ter menos filhos, então teve uma queda significativa na taxa de natalidade, de fecundidade. O número de jovens e adultos aumentou ainda mais e os idosos passaram a atingir uma idade acima de 70 anos, né, com uma expectativa de vida maior, uma longevidade maior. Bem, então a alternativa B também está correta, né? Houve um aumento da população idosa no conjunto da população, como eu já mencionei, em virtude de uma melhora na saúde da população. Também pelo avanço da medicina, né? Pela infraestrutura, formar investimentos, verbas do governo investindo, né, na saúde da população, construindo mais hospitais, mais postos de saúde, a disponibilização de remédios pelo Sistema Único de Saúde e também uma preocupação maior com a saúde. As pessoas abandonando maus hábitos, né, como fumar, beber, se preocupando com uma alimentação, né, mais saudável, praticando exercícios físicos, fazendo exames médicos esporádicos, né, com mais frequência, e visitando os médicos com mais frequência. Atualmente, a estrutura etária brasileira tem um perfil adulto, porém, daqui a algumas décadas, a projeção é do envelhecimento populacional, e isso é um tanto quanto preocupante, pois o crescente aumento no número de idosos vai gerar uma incapacidade do governo em sustentar todos os aposentados. Tudo bem que agora teve a reforma, né, da Previdência para tentar solucionar esse problema, o que posteriormente poderia vir a ser um problema. Então, as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo ao longo da sua vida, né? Porque o Brasil tem que, daí, no caso, aumentar a população economicamente ativa. Porque, atualmente, são jovens e adultos que trabalham, os idosos são aposentados. Posteriormente, as pessoas vão ter que trabalhar até uma certa idade para aumentar essa população economicamente ativa para que o sistema previdenciário consiga ser sustentável, né? Consiga se manter. E manter, né, essa população idosa quando se aposentar. Então, as pessoas idosas irão se aposentar mais tarde. Bem, a letra D está correta também, né? É correto afirmar que a elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário é benéfico, né, para essa dinâmica comportamental da população brasileira ser positiva. E o que é setor terciário? São os comércios de bens e prestação de serviços, né? O setor de serviços é o que mais emprega brasileiros, segundo o IBGE. E a letra E está correta, né? Eu já mencionei sobre o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Bom, então, para reafirmar a resposta, a alternativa, que é exceção, nesse caso, é a letra C.